Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. É automático o Sesco no Newcastle. Isaac no Liverpool. Rapaziada, vamos falar desse efeito dominó que tá acontecendo. É bom até o torcedor do Liverpool ficar de olho. Porque, cara, do jeito que o Fabrício Romano falou aqui do Sesco do Newcastle, eu fiquei pensando. Acabou, problemas com fair play financeiro. Acabou, né? Vou gastar o que precisar, vou gastar, vou deitar o Pix. Acabou o fair play financeiro, né? Acabou o fair play financeiro, preocupações não mais. Por que será? Tem uma venda aí de 120, 130 milhões de libras encaminhada? Então você começa a suspeitar de algumas coisas, falar de Wissa. Gente, é bom você ficar de olho nesse efeito dominó, belezinha? Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ó. Vai sair hoje para membros a situação do Giovanni Leone, porque o que eu sempre falo, jogador, a situação dele é um pouco... Enfim, a situação do Giovanni Leone e o Harry Kane, meus amigos, saindo do Bayern e indo para o United em 2026, e fofoca é essa, BC? Seja membro, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix na descrição, belezinha? Qualquer coisa, qualquer dúvida pela opção via Pix, entre em contato comigo pelo Twitter, Instagram, valores anuais. Pagou uma vez agora em julho de 2025, vai até julho de 2026, tranquilo? Vamos lá, rapaziada, ó. Sesco Newcastle. Presta atenção nisso aqui, cara. Presta atenção nisso aqui. Olha como o Fabrício Romano fala. Presta atenção. Eu fiquei assim, ué. Acabou as preocupações? Não tem mais negociação? Acabou, ó. Many questions from you on the reports overnight about Newcastle. Ready to be, the Newcastle ready to do this, that. Guys, on Newcastle, I keep saying what I told you days ago. If Benjamin Sesko decides to go to Newcastle... Ó, se o Sesco decidir ir pro Newcastle... Newcastle are ready to pay whatever it takes. Aí, ó. O Newcastle tá pronto pra pagar o que precisar. Aí, eu... Cara, isso, quer dizer, isso não é o tipo de coisa de um time que tá, ó. Gente, o Newcastle não tá mais enrolado com o fair play. Ó, vamos imaginar, Newcastle não vai vender o Isaac, mas precisamos contratar. O Newcastle não tava tão enrolado como tava um ano atrás. Um ano atrás o negócio tava complicado. Tanto que fizeram aqueles engodo, o Gordon quase foi pro Liverpool, né? Então, ali tava um negócio... Só que ainda não tá confortável. O Newcastle não pode sair comprando feito doido, por exemplo. Não pode. Tem que ser... Investir mais... Você vê, o Newcastle só contratou o Perelanga. O Newcastle perdeu o Trafford, olha a fofoca, porque fez uma proposta muito baixa. Aí, ó, pra você ver, ó. Trafford e o Newcastle, presta atenção. O Newcastle, até pra você ver como é que funciona o negócio. O Newcastle fez uma proposta pelo Trafford, baixa. O Burnley não aceitou. Aí o negócio se arrastou, ó. Quando o Newcastle aumentou a proposta, o City, não, vamos contratar o Trafford. Ou seja, se o Newcastle vai pesado no começo da janela, não teria contratado o Ramsdale, mas sim o Trafford. Mas como o Newcastle tentou barganhar pelo Trafford, se enrolou, se arrastou, aí veio o Gavião City. É por isso que eu falo, rapaziada, mercado de transferências é timing. Timing. É muito timing. Você não pode errar o timing. Por exemplo, dar um exemplo pra vocês, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique dessa janela, ele errou todos os times. Por isso que teve que pagar aí um Prime. Um valorzinho bem inflacionado pelo Luiz Dias. Ó, duas coisas que eu sempre falo de mercado de transferências. Timing e vontade do jogador. Você vê o Isaac aí. Toda essa fumaça toda é a vontade do jogador. Lembrem-se disso. Vontade do jogador e time. São duas coisas importantíssimas no mercado de transferência. Então o Newcastle, do nada, o time que tava barganhando pelo goleiro, agora tá lá, vou pagar o que for necessário. Aí eu, epa, o que tá acontecendo aqui, né? Entendeu? They know the conditions of the deal, so they don't need even to negotiate with Leipzig. Olha, ó, não tem nem que negociar com o Leipzig. They are ready to go and pay what Leipzig want. Pagar o que o Leipzig quer. They are ready to go and pay what Sesko want. O que o Sesco quer, ó. Tá pronto pra pagar tudo. Desse é o Pix. They are ready to go and pay whatever Sesko Camp want. So they...
qualquer coisa que o pessoal do Cesco querer. We know everything about the deal. Newcastle started working on this one last week. So Newcastle are ready for Benjamin Sesko. Any Newcastle tá pronto pro Cesco. moment. But this depends on the player. Depende do jogador. It's the player who has to say, okay, I want to come. In that case, Newcastle are ready. É o jogador que tem que falar pro Newcastle. Nesse caso, o Newcastle tá pronto. Then there is Manchester United. Don't forget Manchester United. Aí tem o United, ó. Because Man United keep working on the Claramente o jogador tá esperando pelo United, né? Claramente, né? Claramente. Sesko deal, in contact with people close to the player, ready to speak also to Leipzig. So they are still working on the Sesko deal at Manchester United. And so it's not only Newcastle. Newcastle are very ready. Man United need to understand if they can be ready or not. This is also on the player. The player can decide any moment to go to Newcastle or maybe to wait for Man United. Let's see what's going to happen. Obviously, Sesko is going to take his time. It's not something very imminent in terms of hours. So probably it's going to take some days. Vai precisar de uns dias aí, ó. To decide what he wants to do. But for sure, Benjamin Sesko remains a big topic. Aí continua sendo o alvo aí. Então, rapaziada, do nada, o Newcastle falou assim, ó, vou pagar. Então, rapaziada, ó, por exemplo, se fechar o Cesco e fechar o Issa, por exemplo, ó, o Craig Hope, o cara que tá acertando tudo diz aqui aí, ó. Ele ligou sobre o Issa pra entender e, ó, o Issa absolutamente quer ir pro Newcastle. Aliás, o Issa tá forçando pesado com o Brentford. Tá brabo, o Issa não tá treinando, aí, ó. Ele não quer Tottenham, Forest ou Villa. Isso vai ser chave. O Issa quer ir pro Newcastle. Então, se o Newcastle contrata o Issa e Cesco, vai manter... Com o Issa lá, dava pra manter o Isaac. Ah, contratei porque eles queriam contratar o Ekitike pra complementar o Isaac, né? Com o Issa lá, você pode imaginar que eles podem manter o Isaac. Agora, o Issa e Cesco, aí é sinal que o Newcastle vai fazer o que o Fabrício Mano fala em relação ao Liverpool. Abrir as portas pro Liverpool. Contratou o Cesco e o Issa, vai manter o Isaac ainda? Eu acho que vão vender. Aí eu acho, ó, o que eu acho que vai acontecer? Imaginando alguns cenários. O Newcastle contrata o Cesco, contrata o Issa, vende o Isaac. Aí eu acho que o Newcastle passa o resto da janela fortalecendo outras posições. Zagueiro, meio campo, profundidade nas laterais. Não sei. Eu acho mais zagueiro. Entende? Então, quando eu vi esse negócio aí do Fabrício Mano falando que, vamos pagar o que for necessário, eles estão fazendo isso, por exemplo, outro grande sinal, o preço do Issa. Se acontecer, o preço do Issa também é muito importante. Por quê, rapaziada? O Newcastle parece que ofereceu 30, o Brentford quer acima de 40, depois se falava que o Brentford queria 50. Se o Newcastle pagar acima de 40 de libras ou 40 de libras pelo Issa, é outro sinal que vai vender o Isaac. O Issa. Tá bagunçado aí. Se pagar 40 milhões de libras pra cima no Issa, é muito sinal que, até 35 mais os bônus, também é sinal que já estão contando com o Pix. O Pix de Liverpool, né? O Pix que vem de Liverpool. Então, é o efeito dominó. E pra completar aí a estaca do Newcastle, contratou o Ramsdale. Ramsdale é do Newcastle. Ai. A sorte que não é possível, cara. Eu não vou... Cara... Gente, o Ramsdale, ele é bom goleiro, só ele não é isso tudo que o pessoal fala e é... bicho é azarado pra rebaixar time, né? Ele pisa no time e é rebaixado, né? Mas enfim, rapaziada, tamo junto.